Minha gente, eu vim falar só um pouquinho pra vocês, né, como é que eu estou psicologicamente. Então, minha gente, desde o início que eu comecei com a ideia de fazer cirurgia, isso já tem acho que em média uns 2 anos, eu planejei, eu comecei a pensar sobre isso e comecei a planejar como seria, né. Desde que eu comecei a pensar, eu pensava assim, que o ideal seria eu ter meus filhos primeiro, para depois eu começar a cuidar do meu corpo, cuidar de mim. Isso era mais um pensamento, digamos assim, estético, né? Eu pensava muito na estética da beleza, que eu não estava me sentindo confortável. E, e depois de ter os filhos, né? Eu pensava, não, depois de ter os meninos, os filhos, eu vou parar e vou cuidar de mim, vou fazer minha cirurgia, vou fazer minhas plásticas. Só que eu pulava essa parte da cirurgia bariátrica. Normalmente eu pensava em fazer uma plástica, né? Colocar um peito aqui no lugar, uma barriga e tal. Mas que eu achava que eu ia chegar no peso ideal para fazer a cirurgia. E eu não vou mentir, eu confesso que eu cheguei a olhar, né, algumas vezes vídeos de pessoas que estavam acima do peso e que fizeram cirurgia plástica. Porque eu não estava disposta, eu não estava com força de vontade para perder os quilos que eu estava e eu queria fazer cirurgia plástica a todo custo porque eu achava que isso era uma solução. E o que é que acontece? Depois de um tempo passar, eu comecei a tentar fazer algumas dietas. Isso já durante toda uma vida, né? Eu tenho 32 anos, então foi toda uma juventude acima do peso. Na minha fase adulta, eu nunca estive magra em momento algum. Então, sempre estive acima do peso e com obesidade. Grau 1, grau 2 e só foi agravando, né? Mas nessa caminhada, né? Eu tava pensando só esteticamente e não estava disposta a mudar de vida mesmo. E com o passar do tempo, os números só foi aumentando, aumentando. Desde a minha primeira gravidez, eu cheguei nos 3 dígitos. E depois que eu tive o neném, eu cheguei a perder os quilos que eu tinha ganhado. Eu cheguei a 99 quilos. Mas facilmente, rapidamente, eu cheguei nos 3 dígitos novamente. E aí foi passando. Foi passando, não, porque eu tive bebê, porque é normal, o corpo assim. E aí foi ficando, foi aumentando, né? E aí depois eu tentei ficar grávida por algumas vezes. Eu consegui ficar grávida, mas eu perdi os nenéns. E a gente ainda não sabia o que estava acontecendo, né? O médico não sabia o que estava acontecendo. Mas na minha última tentativa, antes de fazer um estudo, né? O porquê estava acontecendo, eu consegui segurar o neném, né? Fiquei grávida e já estava acima do peso. Mas, assim, na minha gestação, tanto na do primeiro filho quanto da segundo filho, o meu peso sempre foi muito, assim, cresceu muito pouquinho. Pra você ter noção, do meu primeiro filho eu ganhei 6 quilos. Então, eu ganhei 6 quilos no dia do parto. Depois que ele saiu, eu já perdi automaticamente 6 quilos. Então, isso também foi bom pra mim, porque já era acima do peso. Imagina se eu ganhasse, tipo, 20, 30 quilos e continuasse com esses quilos pra mim. Ia ser muito pior. Do segundo filho, eu ganhei 2 quilos. E depois que ele nasceu, eu cheguei a perder em torno de 6 quilos, de 6 a 7 quilos. Ou seja, eu perdi peso durante a gestação, eu não ganhei. Porque eu passei muito mal, eu não consegui comer, eu fui até internada, mas enfim. Então, fiquei assim, acima, já estava acima do peso, então não foi a gestação que me fez ficar acima do peso. Mas enfim, o que é a mudança, né, no meu corpo em relação à gestação? O primeiro me deixou, assim, mais flácida, como qualquer gravidez, né? A barriga mais flácida, né? Mas o segundo, talvez também pela idade, né? Eu tenho 32 anos. Quando eu tive o primeiro, eu tinha 24, 23, acho eu. E é muito diferente, né? Tudo vai mudando. Então, desse segundo filho, eu notei muita flacidez mesmo, assim, excesso, a barriga,
o braço. Então, eu estou completamente desconfortável realmente com o meu corpo. E o que é que acontece? A minha visão em relação a fazer cirurgia bariátrica começou a, assim, abrir os meus olhos. Por quê? Antes eu achava que talvez eu conseguisse fazer uma dieta, ia conseguir perder. Não estava tão aí, nem aí não estava disposta para perder esses quilos. E depois eu comecei a ouvir mais vídeos, ver, né, mais história de meninas que perderam o quilo, que chegaram no peso ideal com a cirurgia bariátrica. E o que é que acontece? Fui abrindo os olhos para essa oportunidade. E aí eu pensava, mas isso aí vai ser uma fase, assim, uma coisa mais de preguiçoso, né? Mais fácil. E, pelo contrário, eu tô vendo que não tem nada mais fácil. Nada mais fácil. Eu comecei a enxergar a vida com outros olhos, né? Tentando, assim, fazendo esforço para ter mais saúde. Isso mudou a partir de um dia que eu vi um texto que falava assim: você tá disposto a morrer pelos seus filhos? Aí, óbvio, né? Aí na mesma hora, sim, muito disposto. Não sei de onde eu vi isso, é porque eu assisti tanta coisa, eu vi tanta coisa, mas eu não posso dar o crédito a quem falou esse texto, mas porque eu não me lembro quem, mas eu sei, não foi eu. E aí depois veio o segundo texto, a segunda parte que falava e você está disposta a viver pelos seus filhos? E aí deu uma viradinha de chave que eu falei, não, que intensa, né? Estou disposta a viver por alguém. Então eu precisava abrir os meus olhos que eu estava prestes a ter alguma doença, porque estar acima do peso, estar com obesidade, nunca na vida você vai estar saudável. Ah, mas eu tô saudável. Não caia nessa, ok? Então eu sempre fui muito realista em relação a isso. Eu acredito, eu fiz exames, estava tudo bem na medida do possível, algumas alterações, mas não tinha uma doença ainda, né? Alguma doença. Mas era provável que em breve eu estaria doente, né? Porque eu cheguei no auge dos 118 quilos. Foi o peso maior que eu estive e só ia aumentando. Só ia aumentando, só ia aumentando. E foi assim. E eu comecei consideravelmente a observar as minhas roupas, né, a mudança do meu corpo muito grande, porque antes era muito sutil, digamos assim, sutil para minha visão, porque eu acho que eu ia ganhando aos poucos, não sei, e aí adaptando, mas foi muito drástico assim, porque foi, sei lá, foi um peso muito, muito gritante assim, acho que 15 quilos rapidamente, então fez uma grande diferença. E aí eu comecei a perceber a minha diferença também, uma mudança de comportamento. Eu não consigo mais me olhar no espelho, não consigo ficar nua, assim, sozinha já me incomoda, e então na frente do meu marido me incomoda 1000 vezes mais. E eu tava percebendo que isso tá totalmente errado, eu não consigo encontrar roupas pra mim, só em algum site. Eu não consigo nunca chegar numa loja, gostar de uma peça e dizer assim, vou comprar, vou provar. Eu comecei a desistir de provar qualquer coisa. Eu desisti de tentar encontrar alguma roupa em qualquer loja. Então, você, vamos tentar. Não, não vou tentar. Não vou tentar porque eu já sabia que não ia conseguir. E aí eu fui ficando, digamos que essa amargura no coração, né? Esse sentimento ruim de não estar satisfeita, de saber que eu poderia mudar por mim. Mas eu fui afundando mais ainda, né? E aí eu falei, não, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso ser radical. E aí eu já vinha, desde a gravidez, né, com esse pensamento de mudar pelos meus filhos, por ter uma saúde, por acompanhar meu esposo que agora ele tá um pouquinho afastado, mas sempre foi uma pessoa muito atleta, assim, sempre treinou, jogou futebol, então eu cheguei a pensar que eu não estava sendo merecedora de nada, nem da minha família, nem das minhas coisas que eu tenho, nem do casamento, porque eu era uma pessoa fraca,
mental e perdia para qualquer doce, para qualquer fritura que eu vi na minha frente. E era isso que estava acontecendo. Eu estava sendo fraca, eu estava perdendo para pouca coisa. Então, assim que eu tive o bebê, eu procurei rapidamente mesmo. Assim que eu tive o bebê, é que eu fiquei internada com ele, mas depois que eu vim para casa, em 3 meses mais ou menos, eu procurei um médico e disse: eu quero fazer a cirurgia bariátrica. Ele falou que não, talvez não dava, porque perguntou se eu estava amamentando, porque se eu estivesse, eu não ia conseguir fazer logo. E aí, terminou que eu não amamentei, mas não por isso, de jeito nenhum que foi por isso. Por outras questões, eu não amamentei. Ele falou: pronto, então você vai, a partir de hoje, eu preciso de 3 meses acompanhando você para a gente conseguir fazer a cirurgia. E foi exatamente assim. E aí, eu falei: doutor, eu preciso correr, porque a minha sogra vem do Brasil para me ajudar com os meninos. Então, eu preciso que seja nesse período. E aí, faltando ainda um mês para minha sogra voltar pro Brasil, ele conseguiu marcar a cirurgia, né? E aí passei por alguns profissionais, como nutricionista, psicólogo, fiz exame de... Esqueci. Não lembro, que é um que bota não esqueci o nome. Mas é um que coloca a câmerazinha na sua garganta e vai até lá o estômago. Eu fiz esse exame sem anestesia, minha gente. Vocês não estão entendendo esse episódio, mas eu vou falar em outro vídeo sobre os exames, tudo que foi feito e como foi feito. Mas foi isso. Eu cheguei nesse médico e ele foi maravilhoso. Ele viu que eu precisava, me entendeu. Eu não queria recorrer às aplicações, né, dessa medicação que tá na moda. Não por, acho que não fazer efeito, não por isso, mas é porque eu queria algo realmente que, assim, tivesse eficaz e que eu não ficasse dependente de nada. Porque eu acredito que, de acordo com o que eu estava passando, eu ia ficar dependente de tomar essa medicação para conseguir manter o peso. E isso não era o ideal. Então, aí foi quando o médico passou tudo e tá certo, ok, vamos lá que você vai fazer sua cirurgia. Aí me passou toda a dieta pré-operatória, que seria essa, que eu só poderia comer 4 refeições, que eu tenho até foto e vídeo, depois eu vou mostrar, dessas refeições, que são em saquinhos assim, você só mistura, dilui com água e você come. Poderia ser 4 refeições dessa e legumes à vontade. Só que 1 hora cansa, né? Eu tentei fazer de várias formas, mas 1 hora cansa de você comer a mesma coisa. Mas eu também estou muito forte, que eu estou com um pensamento muito forte. Acredito que essa é a minha chance. Eu preciso fazer dar certo, porque preciso fazer direito. Então, esses dias foi também tentador também. Teve a festa de aniversário do meu filho. Então, imagina, a festa de criança, brigadeiro, salgados. E eu não por aí fora, não fiz nada de errado. Não cheguei a comer uma uva sequer. Não podia fruta, não pode nessa dieta não pode fruta. É literalmente legumes e essas 4 refeições. Mas foi difícil, um pouco difícil. Mas eu tô tão forte assim, mental, que eu olhava a comida e falava: nossa, eu queria, né? Em alguns momentos veio na mente o sabor da comida na boca, o prazer que aquilo traz, né? Imediatamente. Mas eu acredito que o meu prazer vai ser daqui a 1 ano, né? Que eu pretendo fazer a cirurgia agora. E daqui a 1 ano, exatamente 1 ano, quando os meninos tiverem férias novamente, eu fazer uma cirurgia plástica reparadora, né? Arrumar barriga, peito, para eu ter uma qualidade de vida, para eu conseguir me enxergar melhor no espelho, para eu conseguir ter uma vida diferente de que eu sempre tive a vida inteira, que sempre fui me escondendo. Eu tenho 2 coisas que aconteceu durante toda a minha vida que eu acho que mexeu muito comigo, que é a distorção da imagem. Eu sempre fui aquela pessoa que por ser tão gorda, por ser tão, assim, grande, eu nunca acredito que qualquer roupa, assim, algumas roupas cabem em mim. Então, quando chego na loja, eu compro a roupa. Eu nunca gosto de provar, já começa daí. Eu compro a roupa, eu não vou provar na hora. Mas eu compro, tipo, muito enorme. Quando eu chego em casa, tá muito, muito grande. Então, quem tá perto de mim, minha família, né, meu marido, minha irmã, sempre falou: Thaís, o que passou na tua mente? Porque tu comprou uma roupa tão grande assim? Só que eu me enxergo grande assim. Então,
eu nunca acho que, tipo, um XL, né, um tamanho extra G vai caber em mim. Eu sempre pego, assim, tipo, três extra GG e fica um tamanho fora da curva, assim. E eu fico, nossa, mas por que eu também escolhi tão grande? Sempre é assim, mas sempre acontece a mesma coisa. A distorção de imagem e, e, e não ter sido acompanhada, né? Nunca por nenhum psicólogo, por ninguém que me abrisse meus olhos. Então, mesmo quando eu era magra, assim, não tão magra, mas magra, quando eu era jovem, quando eu conheci meu marido, eu era magra, eu não me enxergava magra, sempre me enxerguei gorda. Era tanto que eu não usava biquíni assim, eu achava, nossa, como eu tô enorme, e eu já não era enorme, mas eu fui ficando enorme. Mas enfim, então amanhã, gente, amanhã eu vou borboletar, eu não vou mentir, eu bate um medo, né? Uma cirurgia, toda cirurgia tem um risco. Então bate um medo, dizer, Senhor, será que vai dar tudo certo? Será que eu vou chegar a voltar para casa, né? Bate esse medo. E não vou mentir, eu penso, será, Jesus, que estou fazendo certo? Meus filhos, eu vou deixar minha família, minha casa. Mas eu também acredito que se não fosse para dar certo, Deus não deixaria eu chegar a fazer. Deus está tomando conta de todos os passos, Ele sabe do meu coração, Ele sabe o que eu estou sentindo, sabe a necessidade que eu tenho de voltar a viver, na verdade, nem voltar, de começar a viver uma vida de uma pessoa que se ama, que se gosta, que se admira, que se olha no espelho, se gosta. E eu vejo isso muito todos os dias do meu marido. Ele tem uma coisa que é engraçado, que ele sempre se vê, ele se ama muito. E ele não sabe como isso tipo, mexe comigo, mas não no sentido negativo. Tipo, eu acho massa, porque ele se ama, ele se vê, ele se acha o mais bonito, ele se acha o melhor. Não de forma arrogante, mas de uma forma que ele se levanta. Que eu adoraria me sentir assim. Muitas vezes as pessoas, eita mulher, mas tá bonita. Algum momento da vida assim que alguém falou, nossa, como tá bonita, como tá bem vestida, não sei o quê. E eu nunca no fundo acreditei. Porque a autoestima sempre foi no chão, abaixo do chão. Isso já são coisas, né, que infelizmente a gente aprende durante a vida, ver dessa forma, né? Eu tive uma criação em que a autoestima não acontecia. Vou dar um exemplo. Não que alguém me colocava para baixo. Isso não acontecia. Mas eu tive pais, no caso, posso dizer assim, minha mãe é um exemplo, que ela nunca teve autoestima. Então, meio que passou pra mim esse trauma de não ter autoestima também. E eu preciso quebrar esse ciclo, porque meus filhos vão perceber e vão aprender isso. E a gente é muito disso, sabe? Do que a gente aprende. Então, é uma pena, né? E às vezes eu queria mudar minha mãe em relação a isso, eu falo com ela, mas ela eu não sei se ela vai mudar, mas eu preciso mudar por eles. Eu preciso aprender a cuidar de mim, a dar atenção à minha saúde. Então eu sempre me policio mais a isso, porque a saúde tem que ser vista, tem que ser acompanhada. Eu tenho aprendido mais e mais, mas por eles e também tenho que aprender por mim. Eu tenho que aprender a ter essa coisa de dizer é por mim, é cuidado por mim. Então é isso. Eu tô com esse sentimento de medo, mas muito esperançosa que vai dar tudo certo, que amanhã eu vou borboletar, como o povo fala, e que vai dar certo. É isso, foi difícil esses 15 dias, mas eu acho que o que vem por aí é bem mais difícil, mas vai ter um resultado muito grande. E eu pretendo malhar, eu tenho malhado, mas eu pretendo malhar mais, eu pretendo pegar gosto pela coisa. Não vou mentir que o ginásio, a academia, me traz insegurança demais. É um lugar que eu não me sinto pertencente lá, né, estar lá. Eu vejo as pessoas malhando, as pessoas já magras, meninas lá. E eu me sinto um peixinho fora d'água, que eu não deveria estar ali, mas eu sei que principalmente, eu deveria estar ali, mais do que elas até. Mas é difícil de ver a academia dessa forma, não sei, porque mexe tanto com a gente. Mas é isso, a partir de agora, eu estou me prometendo que eu vou cuidar mais de mim. Pra vocês terem noção, tem 1 ano ou mais que eu não faço minha sobrancelha. Né? Eu cuido do cabelo assim, cuido mais um pouco do cabelo, mas também não é tantos cuidados assim. Mas eu
preciso me prometer que eu vou cuidar mais de mim, que eu vou precisar manter meu cabelo, manter uma unha arrumada. Eu preciso ir pra frente, porque meus filhos vão ver. E isso é sinal de sucesso. Pessoas que estão sim preocupadas com sua aparência têm uma grande chance de ter sucesso na vida. Então, é isso, minha gente. Eu já não sei se o que eu falei ficou muito longo, ficou certo, mas é basicamente isso, então um pouquinho assim. E agora eu vou cuidar, que hoje eu inventei de pegar um bolo pra fazer, justamente pra não estar pensando em amanhã. Então vou fazer um bolo, né? Uma cliente apareceu, eu vou confeitar um bolo e é isso. Beijo pra vocês e espero que a partir de amanhã tudo seja diferente.